Olá! Hoje a gente vai explorar um método bem diferente, que propõe uma coisa curiosa: medir o humor do mercado financeiro. Mais especificamente, do mini índice. A ideia é essa mesma: tratar o mercado como se ele fosse uma pessoa, sabe? Com dias de alta energia e outros nem tanto. Ok, vamos mergulhar nisso. Imagina só que incrível seria poder olhar para o gráfico e simplesmente saber: opa, hoje ele acordou com vontade de correr uma maratona, ou então, hoje ele vai ficar no sofá o dia todo. Parece uma coisa meio esotérica, né? Mas a ideia é justamente essa: transformar essa observação em dados práticos de verdade. Basicamente, a fonte original divide a personalidade do mercado em duas. A primeira é a aceleração. Esse seria o tal dia de maratona, com aqueles movimentos direcionais fortes, sabe? E a segunda é a acumulação, o nosso dia de sofá, quando o preço fica ali, andando de lado. Entender essa diferença? Bom, essa é a chave de tudo. Mas por que isso importa, afinal? Importa porque, ao identificar o humor do dia, essa metodologia promete ajudar a responder perguntas muito, mas muito diretas. Coisas do tipo: qual meta de pontos faz sentido buscar hoje? Uma operação vai ser rápida ou vai exigir mais paciência? E talvez a mais interessante de todas: aqueles dias chatos, de lado, eles servem para alguma coisa? Certo, então vamos para a parte prática. Como é que a gente começa a medir esses dias de maratona? Os tais dias de aceleração. Antes de medir qualquer coisa, a fonte já dá um alerta crucial. A régua de medição tem que ser em pontos, nada de percentual. E o motivo? O motivo é o verdadeiro pulo do gato. Pensa só, medidas em percentual são relativas. 0,2% de 100 mil pontos não é a mesma coisa que 0,2% de 105 mil pontos. Agora, os pontos, eles são uma medida absoluta. É uma régua que não muda de tamanho. E isso é essencial para a gente conseguir encontrar padrões. O processo de coleta é um trabalho manual mesmo, um verdadeiro garimpo. A instrução é voltar no gráfico e, literalmente, caçar 10 dias em que o mercado realmente saiu do lugar. E para cada um desses dias, a gente mede duas coisas. Primeiro, a amplitude, que é a distância em pontos do fundo até o topo do movimento principal. E segundo, a duração, que é simplesmente a quantidade de candles que esse movimento todo levou para acontecer. E aqui vem uma lição de psicologia muito importante da fonte. Existe uma armadilha enorme em usar o dia de maior movimento como se fosse a meta padrão, porque isso só gera ansiedade. O ponto central é este: treinar a disciplina para alcançar uma meta realista é muito mais valioso do que ficar sonhando com um alvo gigante que nunca se atinge. Beleza, já entendemos como analisar os dias de alta energia. Mas e os dias de sofá? Aqueles dias de acumulação que a gente pulou antes? Eles não são descartados, não. Muito pelo contrário. Agora, eles se tornam nosso objeto de estudo. E aqui a medição muda, de uma forma bem inteligente. Para um dia de sofá, não adianta medir a distância entre a mínima e a máxima do dia. Isso seria irrelevante. Em vez disso, a gente mede a amplitude da zona de conforto, sabe? Aquela faixa de preço onde o mercado ficou brigando e passou a maior parte do tempo. E o método para os dias de acumulação também tem um atalho bem prático para medir a duração. Como é muito comum que o preço fique de lado o dia inteiro, a fonte sugere apenas anotar 13 períodos. É como se fosse um código padrão para dizer: isso aqui foi consolidação o dia todo, o que acelera bastante essa coleta de dados. Então, no final desse processo todo, a gente vai ter duas tabelas. Uma para os dias de maratona e outra para os dias de sofá, cheinhas de dados sobre amplitude e duração. Só que é exatamente aqui que a análise toma um rumo que ninguém espera. A sugestão é organizar tudo em tabelas bem simples. E aí, na nossa frente, está o DNA do mercado, todo separadinho por comportamento. É o raio-x dos dias de corrida e o raio-x dos dias de descanso. Tudo parece pronto para a grande revelação, né? E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Como é que esses números todos se transformam naquelas respostas que a gente buscava lá no início? Como eles nos dizem quantos pontos buscar ou quanto tempo uma operação vai durar? E aqui está a grande virada. De forma totalmente intencional, o material de origem não revela como analisar esses dados. É isso mesmo que você ouviu. Não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo, nada. Olha, isso pode até parecer meio cruel, mas existe uma filosofia muito poderosa por trás dessa decisão. A fonte argumenta que o verdadeiro aprendizado não está na resposta, de jeito nenhum, mas sim no processo de coleta. Vamos ver como isso se desenrola.
A fonte usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Qualquer método de análise seria inútil se os dados de base, a farinha do nosso bolo, estiverem errados. A prioridade máxima, absoluta, é garantir a qualidade do ingrediente principal, a nossa observação. Isso muda tudo, porque isso não é um curso, é um treinamento. É como aprender a tocar um instrumento. Ninguém vira um mestre só lendo teoria, né? É preciso passar centenas de horas praticando escalas, aquele trabalho repetitivo que, no final das contas, é o que desenvolve a intuição, a sensibilidade. A coleta de dados aqui é o equivalente a essas escalas. O caminho de aprendizado que a fonte propõe é, na verdade, um treinamento personalizado. A pessoa precisa fazer todo o trabalho manual, organizar os dados e enviar para uma correção uma por uma. A análise só é explicada caso a caso e só depois que o instrutor verifica se a coleta foi feita do jeito certo. O ponto crucial é este: o verdadeiro valor não está na fórmula, mas na disciplina de construir o alicerce. O objetivo não é entregar uma solução pronta, mas sim forçar o desenvolvimento de um olhar analítico, ensinando a fazer as perguntas certas para o gráfico. E isso, no fim, nos deixa com uma reflexão que vai muito além do mercado. A filosofia desse método nos faz pensar em que outras áreas da vida a gente poderia ter resultados transformadores se, em vez de buscar atalhos, a gente se dedicasse primeiro a observar, a entender de verdade o terreno em que estamos pisando.